Será que é possível haver algum tipo de questão que tenha 4 ou 5 alternativas, 4 ou 5 opções e todas estejam corretas em relação a um texto? Sim, isso é possível. Mas como, professor? Isso vai depender do seu enunciado, do comando de sua questão. E basicamente acontece de duas formas. Quando a questão pede do candidato a ideia central do texto, e dessa forma você pode ter todas as alternativas corretas, mas somente uma responde ao comando da questão, porque ele quer aquilo que é a ideia central. Então, mesmo que todas estejam corretas, a ideia central é apenas uma. E a outra forma é a que vamos apresentar nesta videoaula. Aquele comando de questão que pede do candidato a ideia que foi destacada. Isso pode ser o tópico frasal ou pode ser simplesmente uma informação sobre o texto. Então ele pode perguntar qual é que teve maior destaque e como que isso aconteceu. E eu apresento a você nesta videoaula as principais maneiras de darmos destaques em palavras, ideias, expressões em língua portuguesa. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, ative as notificações, porque assim você fica sabendo toda vez que eu publicar um conteúdo novo aqui no canal, ok? Então vamos à nossa aula. Vamos adiante então. Questão número 2. Na estruturação da notícia do texto 1, o jornal deu principal destaque ao seguinte papel de... Oh, questãozinha para errar, hein? Essa aqui, hein? Mas vou mostrar para vocês aqui os pontos fundamentais. Vamos lá. Às vezes você vai ter aqui tudo certo, tudo correto, tudo aqui de acordo com o texto. E aí você precisa entender o que é pedido. Você precisa entender o enunciado. Na estruturação da notícia do texto 1, o jornal deu destaque ao seguinte papel de Stephen Hawking. Veja bem, não quer dizer que estejam 4 aqui erradas e só uma certa. Ele quer saber o que recebeu destaque. Por exemplo, possui a mente privilegiada. Está aqui? Tá, né? Ele fala aqui que cadê? Não, aqui não está isso, né? Mente privilegiada vai estar aqui, olha, mente brilhante e tal. Em reverência ao gênio. Chamou de gênio, eu posso inferir que ele quer dizer que é mente privilegiada. Sim. Mas ele deu destaque, é isso? O que é destaque em português para você? Ter revolucionado o estudo da cosmologia. Está aqui? Está aqui, está certo isso aqui de acordo com o texto. Ser um símbolo de superação. Está aqui? Também está aqui. Deixa eu apagar aqui essa bagunça que eu fiz para a gente ler melhor o texto, tá, gente? Será que está aqui também a ideia de ter o papel decidido na divulgação científica? Tá aqui. Virou ídolo pop? Tá. Gente, está tudo no texto, está tudo certo isso aqui. Não tem erro aqui. O que nem acerto que temos aqui é o que responde ao enunciado. Deu principal destaque. Bom, nós temos em português algumas maneiras de fazer esse destaque, tá? Uma delas, por exemplo, é a topicalização. Isso que eu vou falar aqui vai servir para essa questão e para outras que virão. Então, já anote aí. O que é topicalização? Nós estamos acostumados com o que vamos chamar de ordem direta da oração, que é o sujeito, bonitinho, seguido do verbo, seguido do complemento verbal, né? O complemento verbal, que pode ser objeto direto ou objeto indireto, seguido das circunstâncias, que eu vou colocar aqui os adjuntos adverbiais de tempo, modo, lugar. Ai, tio Baziotti, quer dizer então que o advérbio é sempre no final da frase? Sempre não. O padrão, o que vamos chamar de padrão canônico ou ordem canônica, é isso aqui. Eu posso colocar o adjunto adverbial para o começo do meu texto? Claro que posso, mas isso tem implicações. O uso da vírgula, por exemplo. Se eu disser assim, todos viram o acidente ontem pela manhã. Não tem vírgula alguma aí. Agora, se eu colocar ontem pela manhã, vírgula obrigatória. Todos viram o acidente. Então, a regra é locuções adverbiais ou advérbios deslocados, ou seja, no começo ou no meio da frase, a vírgula é obrigatória. Se ele for curto,
a vírgula é facultativa. Tá, e o que isso tem a ver com a nossa questão? Lembra você que, se você quiser conteúdo completo de português, explicando todos esses detalhes que eu estou mostrando a você nessa videoaula, no link abaixo você encontra um curso sob medida para você. Clique e olhe sem compromisso, eu tenho certeza de que você vai gostar bastante. Para que eu vou colocar um advérbio no começo do texto? Para topicalizar. O que é topicalizar? É deixar enfático, é dar destaque. Gente, anote isso. Teoricamente, em português, tudo que estiver aqui no começo, eu vou chamar de enfático, de mais importante. Professor, por que é topicalizar o nome disso? Imagine que aqui nós temos o ponto final. Imagine que esse ponto final seja fixo e que nós possamos rotacionar essa oração no sentido horário em 90 graus. O que é que fica no topo aqui, em cima? É o sujeito. Teoricamente, o sujeito, em nosso idioma, é o termo de maior destaque. Isso revela o quê? Isso revela um certo egoísmo. Porque quem é o sujeito original deste mundo? Somos nós, seres humanos. E nós queremos estar no topo. É claro, tem uma filosofia da linguagem aí, tá? Existe isso sim, tá? Isso é estudado. Então, nós temos o sujeito como topo. Quando você coloca o sujeito no começo aqui, então você dá destaque automático ao sujeito. Quando você prefere colocar o verbo no começo, é porque para você a ação é mais importante do que o que foi feito. Isso é voz passiva, por exemplo. Vendem-se casas. Você colocou o verbo por quê? Porque o mais importante não são as casas, é o ato de vender. Eu quero vender. Quando você coloca ontem pela manhã no começo, não é tão importante a ação, não é importante quem praticou a ação. O importante é quando ela foi praticada. Compreenderam, então? Isso é uma forma de você destacar. Bom, a outra forma de você fazer isso é você colocar focalizadores. Por exemplo, sobretudo. Eu digo assim, no Brasil, as desigualdades sociais, sobretudo nas classes E e D, têm cada vez mais sendo uma preocupação do poder público. Veja bem, quando eu digo sobretudo nas classes E e D, eu dei um destaque para as classes E e D. Destaquei. Esse sobretudo aí fica entre vírgulas. E a outra forma, para a gente resumir aqui, gente, é você construir um aposto. Então, olha aqui, olha. Olha o texto aqui, olha. Em reverência ao gênio que revolucionou o estudo, o cientista britânico, vírgula, símbolo da superação, entre vírgulas, em destaque, vírgula, teve papel decisivo na divulgação. Gente, destaque em português é coisa técnica. Ou você coloca um sobretudo, ou um principalmente, ou mormente, que é um focalizador, ou você coloca no meio, quando é uma frase só, você colocar no começo dessa frase, ou quando você tem um texto maior, que se refere a um tema qualquer, no caso aqui, Stephen Hawking, você colocar um aposto como esse aqui. Ó. Eu poderia dizer, o cientista britânico teve papel decisivo, mas ele não se contentou em falar que é britânico o cientista. Ele teve que dizer que ele é símbolo da superação entre vírgulas. Portanto, a letra C é o nosso gabarito. Já anote isso aí. Perguntou o que é destaque? Olha se não tem um focalizador, olha se não foi colocado no começo da frase e olha se não tem um aposto. A FGV gosta dessa cobrança. O que é aposto, professor? Aposto é uma função sintática que quer explicar alguma coisa. E nessa explicação ele acaba destacando. Pergunto, é possível dar um destaque maior a isso aqui? Sim. Se em vez de colocar entre vírgulas, se ele colocasse travessões, tira a vírgula e coloca travessões, você destaca ainda mais a ideia. Pensa no seguinte, as vírgulas dão certo destaque, mas os travessões gritam. Os travessões chamam a atenção. Beleza? Travessões gritam, vírgulas destacam. Travessões destacam mais ainda. E aí, gostou desse vídeo? Espero que ele tenha contribuído para o seu conhecimento na sua trajetória rumo à aprovação no concurso público. Até a próxima videoaula.